pão é algo que historicamente e simbolicamente, e claro, fisiologicamente, nos alimenta por natureza. Contudo, a partir do momento que nós viramos sociedade, que a competição virou algo intrínseco à nossa sociedade humana, de onde vem esse pão também passou algo, então, também passou a ser algo, também passou a ser um ponto que deve ser levado em consideração. E a cabala judaica, bem, nada a ver com religião, mas é uma ótima filosofia para entender a vida, pois é um conhecimento antiguíssimo, né? Há mais de 2.000 anos atrás, até mesmo antes de Jesus Cristo, o conhecimento da cabala já existia. Esse conhecimento ele nos cita algo chamado de o pão da vergonha. Né? E o pão da vergonha é aquele pão que te alimenta fisiologicamente, mas é aquele pão que simbolicamente e socialmente ele não te alimenta, porque é aquele pão que não veio do teu esforço. O pão da vergonha, da maneira mais explícita e da maneira mais clara de se explicar, é aquele pão que a pessoa que não tem casa, que mora na rua, que o mendigo come quando alguém faz aquela doação. E por que esse pão é vergonhoso? Esse pão é vergonhoso porque não é um pão que veio a partir do esforço dele. E nós, por natureza, queremos ter algo e ter sucesso, mas aquilo tem devido ao nosso esforço. Ou não diz o conhecimento popular que vem fácil, vai fácil, quando vem fácil a gente não valoriza. E por que a gente não valoriza? A gente não valoriza porque não veio do nosso esforço. Pesquisas foram feitas e são feitas, inclusive, em universidades, nas melhores universidades do mundo, com os estudantes, né, e perguntam se eles, em algum ponto da vida, ou se eles se sentem naquele ponto da vida plenos, pessoas realizadas. E a resposta, na maioria das vezes, é não. Porque, de certa forma, os estudantes que são mantidos e dos quais a faculdade é paga pelos pais e não por eles mesmos, eles comem de certa forma o pão da vergonha, né? Portanto, por que o brasileiro tem tanto orgulho e é tão feliz, por exemplo, assim como pessoas em PVDs, né? Pessoas em países em vias de desenvolvimento? Por que essas pessoas elas sentem tanto orgulho e são tão felizes com tão pouco? Porque aquele tão pouco ele veio do esforço. Ele não é um pão que é vergonhoso, ele não é o pão da vergonha que a cabala judaica tanto preconiza que nós devemos evitar se quisermos sermos pessoas plenas, pessoas de sucesso e não necessariamente o sucesso material. Portanto, nós devemos evitar o pão da vergonha, o esforço deve ser nosso, né? Aquelas pessoas corruptas e pessoas que roubam, no fundo, elas não conseguem dormir. E o que falta é plenitude. Comeram do pão da vergonha, comeram de um pão que não veio do esforço próprio. Porque para a cabala judaica nós somos luz, nós temos sim o desejo de receber, mas essa recepção tende a advir de uma troca. Nós também sentimos prazer quando doamos. Portanto, aquele pão que vem do trabalho, que vem do suor, que vem dos estudos, aquele resultado, aquele sucesso, aquele reconhecimento que vem do teu próprio esforço, ele será um pão que você comerá com gosto e, portanto, não será um pão vergonhoso. Portanto, evitemos a degustação do pão da vergonha.